Olá, tudo bem, caro aluno? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do Enem. E na aula de hoje vamos trabalhar com análise das questões, né, desse concurso desde 2008 até 2014. Nesse módulo, você vai ter o comentário das questões de 2008 até 2010. E no módulo 2, você vai ter a continuação até 2014. Então vamos lá. Bem, então inicialmente vamos comentar um pouco a respeito da distribuição dos temas que o Enem aborda, tá certo? Então lembrando que o Enem trabalha em cima de temáticas. Então quais foram as temáticas que o Enem trabalha, né? A natureza e o conhecimento científico em química, a estrutura dos materiais, né? Temos aqui as transformações químicas, evidências de transformações químicas, representação das transformações químicas. Temos aqui uma outra temática: materiais, suas estruturas, propriedades e usos, energia no cotidiano, relações da química com as tecnologias e meio ambiente. Lembrando, essa temática aqui, ó, é uma temática que vem caindo nos últimos anos. Lembrando, com essa questão da poluição ambiental, a questão de energia, enfim, toda a questão que envolve a questão meio ambiente, a temática meio ambiente está sendo abordada demais nas últimas provas. Outra temática também bem importante é essa temática, ó, temática água, bem cobrada também nos últimos concursos, ok? Dinâmica das transformações químicas, compostos de carbono, transformações químicas e energia, transformações químicas e equilíbrio. Então vamos lá, vamos avançar. Bem, agora, como a gente comentou a respeito das temáticas que o Enem aborda, então vamos agora visualizar de forma rápida quais são os conteúdos basicamente que englobam cada temática dessa, ok? Então, a primeira temática, como vocês podem observar aqui, ó, a natureza do conhecimento científico em química. Então, todo esse conjunto, essa gama de conteúdos aqui estão envolvidos a essa temática, ok? Enfim, nessa temática podemos trabalhar com a parte inicial realmente da química. Toda aquela parte de origem que fala a respeito do método científico, aquela parte introdutória realmente do ponto de vista de matéria e energia, então está justamente presente nessa temática. Já essa segunda temática, a estrutura dos materiais, aqui já entra os gases, ó, sistema gasosos, podemos falar sobre lei geral dos gases, equação geral dos gases ideais, princípio de Avogadro, conceito de molécula, massa molar, volume molar, gases, teoria cinética dos gases, mistura gasosas. Aí entra a questão também dos modelos atômicos, até a tabela periódica, que a gente pode observar aqui embaixo. Então, toda aquela evolução dos modelos atômicos a gente pode visualizar nessa outra temática, ok? Bem, nessa terceira temática, que são as transformações químicas, aqui você pode visualizar perfeitamente que se trabalha muito com aquele conteúdo que cai bastante, pessoal. Olha o conteúdo que cai bastante nesse concurso. Olha, chamado de estequiometria. Então, esse conteúdo, lembrando, cai muito, pessoal, certo? Estequiometria. Então, lembrando, não vá fazer a prova do Enem sem dar uma estudadazinha na parte de relações de massa, relações de mol, massa volume, ok? E com certeza você vai ter de uma a duas questões aí feitas de forma correta do concurso, tá bom? Então, estequiometria como um todo se enquadra nessa temática, transformações químicas. Outra temática, materiais, suas estruturas, propriedades e uso. Então, aqui vocês podem observar, ó, temos aqui a parte de propriedades materiais, né? Ó. Com relação a propriedades, nós temos estados físicos de materiais, mudança de estado, misturas, tipos e métodos de separação, substâncias químicas, classificação em características gerais, ligações, ó, né?
Outra coisa importante também, ó, que nessa temática, pessoal, ainda fala a respeito das ligações, ó. As ligações estão sim envolvidas, não só as ligações, mas também suas estruturas, além da polaridade das moléculas e as forças intermoleculares, ok? Então, uma temática bem importante. Bem, outra temática que cai bastante é essa aqui, ó, que vai desde petróleo até o uso de energia nuclear, ó, vantagens e desvantagens. Faz parte da temática energias químicas no cotidiano. Então, sempre cai questões relacionadas a essa parte ambiental, ok? Outra temática, relações da química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente. Aqui você tem vários conteúdos, inclusive funções orgânicas, né? E destaco algumas substâncias específicas, como é o caso aqui do hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, o NaOH, uma base forte, o ácido sulfúrico, H2SO4, que é um oxiácido forte também, amônia, que é o NH3, um gás, mas quando está dissolvido em solução aquosa, forma uma base chamada hidróxido de amônio, mais conhecido como amoníaco, que é a única base fraca e solúvel ao mesmo tempo, ok? E o ácido nítrico, HNO3, que é um ácido forte, um oxiácido forte. Então aqui ele cita algumas substâncias inorgânicas, né, inseridas dentro de um conjunto de conteúdos e aplicabilidades no nosso cotidiano. Já a temática água, olha a temática água que interessante, ó, que já entra não só a parte de concentração de soluções, certo? Ainda entra um pouquinho de ligação e as funções como um todo. Olha, aqui entram as funções inorgânicas como um todo, além também das reações de neutralização, ó. Lembrando, reações de neutralização nada mais é do que a reação envolvendo um ácido, uma base, ok? Que gera sal e solvente. Nesse caso, o solvente passa a ser água. Nessas outras três temáticas, nessa dinâmica das transformações químicas, temos aqui cinética química, ok? Então, o conteúdo que é abordado aqui é a cinética química. O conteúdo que tem a ver com o que, pessoal? Com a velocidade das reações, ok? Então, neles vamos estudar sobre velocidade e também os fatores que interferem nessa cinética, nessa velocidade. E essa temática composta de carbono é a temática que envolve química orgânica. Então, toda a química orgânica se envolve aqui, ó, desde o início das características gerais dos compostos orgânicos até a parte bioquímica, parte de proteínas, enzimas, né? Passando por algumas reações orgânicas, inclusive polímeros. Beleza? Vamos lá. E a outra temática aqui, ó, são as transformações químicas e energia. Então aqui você tem toda a parte inicial, ó, de termoquímica, que vai de transformações químicas até a parte de energia livre e espontaneidade, ok? Já a partir de reação de oxidação até essa parte de leis de Faraday, envolve toda a parte de eletroquímica, se divide em pilhas e eletrólise. Já aqui entra na parte de radioatividade, ó, que vai de transformações nucleares até a parte de desintegração radioativa e radioisótopos, ok? E a última temática, essa prevalece toda a parte de equilíbrio químico e equilíbrio em solução aquosa. Desde a parte das constantes, ó, como um todo, até a parte, como a gente pode observar, né, da aplicação da velocidade e equilíbrio no nosso dia a dia. Então, após a gente conhecer quais são os conteúdos que envolvem cada temática dessa presente no Enem, vamos agora fazer uma análise, né, gradativa de todas as questões que caíram na prova do Enem desde 2008. Lembrando, essa é a parte 1, vai da prova da análise da prova de 2008 até a prova de 2010. Então, das 15 questões que caíram em 2008, pessoal, 3 tem a ver com química orgânica, 7 energias químicas no cotidiano, uma sobre a temática água apenas, ó, e 4
relacionados às questões ambientais, ok? Tendo um resumo aqui da prova desse ano, a gente pode ver o quê? A prova muito contextualizada, apresentou uma visão bem geral em cima de energia, economia, alimentos e tecnologia, ok? Coisa que se a gente for analisar com uma prova do ano passado, agora a gente percebe uma certa distância no que diz respeito à cobrança, pois enquanto essa questão era bem contextualizada, essa prova de 2008, a do ano passado já traziam questões bem integradas, ou seja, questões que requerem do aluno um conhecimento específico que possa resolvê-las como um todo, ok? Então essa é a análise da prova do Enem de 2008. Vamos adiante. Pessoal, prova do Enem 2009. Olha, todas as questões que caíram, somente uma foi de química orgânica. Ó. Já outra questão sobre transformação química e equilíbrio. 4 questões foi sobre energias químicas no cotidiano. Ó. 2 sobre transformações químicas. 3 sobre transformações químicas e energia. Olha a temática água aí, ó. A água, pessoal, tivemos aqui um aumento de uma questão, ó. Temos 2. Relações da química com o meio ambiente, uma questão. E dinâmica das transformações químicas, uma questão também. Fazendo um resumo de forma bem sucinta da prova, vamos para cá, ó. A prova teve um caráter teórico, olha só, caráter teórico, mas que necessitava, em algumas vezes, saber o conhecimento científico. Então, perceba, ela deixou de ser um pouco mais teórica e ela está passando a ser gradativamente um pouco mais tradicional. Tá? Então, se nós compararmos realmente a prova de 2008 e 2009 com a anterior, de 2014, agora recente, a gente percebe que ele está ficando um pouco mais tradicional. Ou seja, a tendência do Enem é que ele volte a ser aquelas questões, aquelas provas a nível de vestibulares como eram antigamente. Vamos adiante. 2010. Pronto, prova 2010, galerinha. Agora perceba, já ocorreu um aumento na quantidade de questões de química orgânica. Olha, passaram a ser 4 questões de química orgânica. Uma de transformação química e equilíbrio, 2 de transformações químicas, uma de transformação química e energia. Olha a temática água, como ficou bem mais abrangente, ó. Então, como começa a envolver a questão ambiental, poluição, tratamento de água, né? Efeito estufa, né? Desvantagem e desvantagem do uso da energia nuclear. Então, começa-se a ficar um pouco mais clara a cobrança em cima dessas questões, dessas temáticas, ok? E relações da química com as tecnologias, temos uma questão. Materiais, suas estruturas, propriedades e usos, 2 questões. Resumo da prova, vamos para cá, ó, aqui embaixo, esse quadrinho aqui, pessoal. Olha, vamos prestar atenção, para cá, ó. A prova foi bem contextualizada, de forma que o estudante, lendo bem, concentrado cada questão dessa, teria condições de respondê-la. O grau energético foi bem comentado. Então, como eu falei para vocês anteriormente, em função da necessidade de uso, de criação de novas fontes de combustíveis, né, a gente pensa bem mais na questão ambiental, que começa a ser enfatizada a partir basicamente desse ano. Ok? Então, ficamos por aqui nesse primeiro módulo de análise de questões, que foi da prova desde 2008 até a prova de 2010. Ok? Então, tchau, caro aluno, até a próxima aula.